Exato, essa é a minha ideia. Um réu por réu. Podemos fazer então, coletar os votos em relação a cada réu. A cada réu. Não em relação a cada crime, a cada réu. Cada réu. Cada réu. Cada réu. Vossa Excelência já vai falar a pena Exato. privativa e multa, no caso, também. Tudo. Ok, obrigado. Também desejo aqui as boas-vindas ao ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal. Obviamente, se houver qualquer dúvida, eu estou à disposição por parte para esclarecer qualquer dúvida em relação à dosimetria. Começo com o réu, colaborador, Mauro César Barbosa Cid. A primeira turma desse Supremo Tribunal Federal já reconheceu, por unanimidade, a legalidade e validade do acordo de colaboração premiada firmado entre Mauro César Barbosa Cid e a Polícia Federal, posteriormente com a concordância da Procuradoria-Geral da República. O acordo de colaboração premiada foi devidamente homologado por esse relator e confirmado agora nessa sessão de julgamento. O réu Mauro César Barbosa Cid, em todos os seus depoimentos, nos 8 iniciais e nos seguintes, o réu Mauro César Barbosa Cid forneceu informações importantes. É verdade que muitas vezes as informações, como diria um irmão meu médico, o ministro Flávio, as informações foram a fórceps, ou seja, a Polícia Federal, ela, com um trabalho brilhante realizado, descobrir e aí chamava para um novo depoimento, para uma complementação. Mas não houve mentiras, não houve nos depoimentos contradições, o que houve foram omissões, uma delas até solucionada na audiência do dia 21 de novembro de 2024. Por favor. Tampouco quebra da voluntariedade, claro, que foi reconhecida na homologação de Vossa Excelência. Exatamente. O mais importante é que não houve quebra da voluntariedade, inclusive isso chegou a ser falsamente alardeado por um meio de comunicação e, como eu disse no voto, está sendo investigado em inquérito e não há nenhuma dúvida, a meu ver, que em que pese em relação à colaboração, as provas produzidas pela Polícia Federal, um excesso de provas, como eu conversava com a ministra Carmen Lúcia, foram independentes e suficientes para a condenação, mas é verdade que a colaboração foi efetiva. A colaboração foi importante e a colaboração deve, em virtude da segurança jurídica, e gostemos ou não do Instituto da Colaboração, ele existe e, ao existir, ele deve ser valorizado no sentido que a legislação reconhece. Então, nesses termos, eu deixo de individualizar cada uma das penas para cada um dos delitos, uma vez que o réu colaborador, por unanimidade, foi condenado a todos os delitos, mas eu deixo de estabelecer a pena, a dosimetria a cada um dos delitos e aplico os benefícios pleiteados pelo colaborador. Ministro Alexandre, só um esclarecimento, o ministro Luiz Fux condenou este réu apenas em relação ao crime de abolição. É verdade, perdão, é verdade. Então, o réu foi condenado por maioria e por unanimidade em relação só a um delito, exatamente. Então, eu concedo os benefícios pleiteados. Quais são os benefícios? No item 2 do acordo, benefício alternativo, perdão judicial ou pena privativa de liberdade não superior a 2 anos. Eu afasto o perdão judicial porque, por óbvio, assim como não cabe indulto, e o Supremo Tribunal Federal já decidiu isso, assim como não cabe anistia, porque são espécies do mesmo gênero, clemência constitucional, não cabe também indulto, não cabe também perdão judicial, então não cabe indulto pelo presidente, não cabe
anistia pelo Congresso Nacional, também não cabe perdão judicial pelo Poder Judiciário em crimes contra a democracia, crimes que atentem contra o Estado Democrático de Direito, crimes que atentem contra as cláusulas pétreas da Constituição, como o Supremo Tribunal Federal também já decidiu. Os três poderes têm a possibilidade, cada um com uma espécie de uma clemência constitucional, perdão judicial, o indulto e a anistia, só que, obviamente, esses institutos não podem ser utilizados contra a Constituição, contra o Estado Democrático de Direito. Então, eu afasto já, até por não ser possível a aplicação do perdão judicial, mas aplico o alternativo, a pena privativa de liberdade não superior a 2 anos. Aplico também a restituição de bens e valores pertencentes ao colaborador que foram apreendidos, a extensão dos benefícios da colaboração para o seu pai, esposa e filha maior, no que for compatível, e ações da Polícia Federal visando garantir a segurança do colaborador e seus familiares, bem como medidas, essa medida do sigilo já não interessa mais, ações da Polícia Federal visando garantir a segurança do colaborador e seus familiares. Medida absolutamente necessária, porque não só nós todos aqui na Corte sofremos ameaças, o colaborador também. Independentemente das razões que o levaram ou não a colaborar com o Estado não pode, após receber a colaboração, não pode abandonar o colaborador. Então, os benefícios, todos os benefícios reconhecidos ao réu colaborador. Como vota o ministro Flávio Dino? Eu indago do ministro relator sobre a multa. Se Vossa Excelência está no acordo... No acordo não havia previsão de multa. Então, presidente e eminente relator, é claro que na dosimetria eu tinha chegado a um outro patamar, mais alto, mas eu considero que as razões de política criminal que o ministro relator mencionou são muito relevantes, ou seja, houve um acordo do Estado com esse senhor e, apesar da reprovabilidade alta das condutas que ele adotou, creio que, do ponto de vista ético, o Estado deve honrar, inclusive à vista da necessidade de fortalecimento desse instituto, relevantíssimo para o desate de outras organizações criminosas que atuam, lamentavelmente, em todos os poderes do Estado, no mercado e em outras instâncias da sociedade. E por isso mesmo, senhor presidente, quanto ao réu colaborador, eu estou acompanhando o relator que foi previsto no acordo. Ministro Fux, se quiser intervir, é um prazer ouvi-lo. Não, está apenas. Vossa Excelência, como conseguiu a pena do relator? Qual foi a pena que... A pena que ele está atribuindo, ministro Fux, é de 2 anos, conforme o acordo. Eu deixo de fixar a pena para cada um dos delitos, uma vez que há um acordo que engloba uma pena única de até 2 anos. 2 anos, e 2 anos de reclusão no regime aberto. Eu esqueci de referir isso. 2 anos, está no acordo, exatamente. Pois então, presidente, concluindo, eu tinha feito a dosimetria crime a crime, tinha chegado, obviamente, a um patamar mais alto, em torno de 5 anos, alguma coisa, 5 anos e 5 meses, em face de todas as circunstâncias judiciais, atenuantes, enfim, mas neste caso, como disse, para prestígio e valorização deste instituto e para manutenção da sua força, visando ao deslinde de outros crimes e a desmontagem de outras organizações criminosas, eu estou acompanhando o eminente relator e mantendo, portanto, a rigidez do acordo de colaboração premiada. Agradeço o ministro Flávio Dino. Como vota o ministro Luiz Fux? Queria saudar, primeiramente, nosso presidente do Supremo Tribunal Federal, que está aqui presente, Vossa Excelência, Sua Excelência, Procurador-Geral da República, nossa decana, ministra Carmen Lúcia, eminente relator e ministro Flávio Dino. Senhor presidente, eu queria me aproveitar também da oportunidade que teve o eminente para destacar que eu procurei utilizar na apreciação global dos fatos
e dos delitos aqui apontados, em primeiro lugar, a lei, para verificar se havia tipificação, e tanto que me referi várias vezes à questão da mão que tem de caber na luva. Isso é importante didaticamente porque, pelo princípio da legalidade inerente ao Estado de Direito, uma ação tem que corresponder necessariamente à descrição do tipo penal. Vossas Excelências enquadraram de uma maneira, eu enquadrei de outra. Por outro lado, eu também utilizei a doutrina, conforme nós debatemos, cada um tem a sua percepção sobre liberdade de pensamento, liberdade de expressão e principalmente sobre a imparcialidade. Por exemplo, muito embora eu tenha sido monitorado, eu não me deixei contaminar por isso na hora de apreciar as imputações ao Ramagem. E, finalmente, senhor presidente, eu também me baseei nas provas dos autos. Eu até me alonguei bastante, a voz demonstra isso, mas eu procurei também motivar e fundamentar na minha visão das provas que foram produzidas. E mencionei o volume que todos nós reconhecemos que foi um volume extremamente exagerado. Por outro lado, senhor presidente, eu queria só destacar que, por exemplo, figuras novas penais, elas demandam digressões e evoluções. E, às vezes, até, digamos assim, questões já debatidas já há muito. Nós tivemos aqui uma demonstração que a competência do Supremo Tribunal Federal mudou umas 4 vezes, da turma, do Supremo, foi para o plenário, aí voltou para a turma. Então, eu procurei demonstrar que, quando há uma questão nova que surge no cenário jurídico, é muito comum que haja oscilações. E até me referi que, recentemente, nós estávamos julgando uma delação em que havia cláusulas inúmeras, mas que, no curso do processo, o réu confessou os crimes. E, na própria questão que era debatida, nós estávamos discutindo se íamos devolver os bens que o próprio réu admitira ter sido adquirido com um produto do crime. E, nessa oportunidade, nós tivemos alguns debates e algumas menções de que, como isso é uma questão tão nova, há oscilações. Esses crimes são crimes novíssimos, não foram ainda apreciados pelas instâncias inferiores, de sorte que nós analisamos cada crime para ver se enquadrava na lei. E aí debatemos a questão da organização criminosa, seus requisitos e os requisitos da lei. Por isso é que nós utilizamos, parece um eufemismo, nós utilizamos a figura estamos evoluindo. Ou seja, é muito razoável que, diante de delitos novos, nós tenhamos percepções que vão evoluindo. Por isso, até que me dispus a receber embargo de declaração. É claro que o relator é que vai receber os embargos, mas de me manifestar de forma diversa do que, eventualmente, eu possa ter me manifestado. Até porque, quando a gente julga milhares de ações, fica um pouco difícil um aprofundamento. Então, diante desse quadro, eu queria dizer a Vossa Excelência que também levei em consideração a jurisprudência, só que não há jurisprudência sobre esse caso. Né? É a primeira vez que nós aí nos debatemos, todos apresentaram votos densos, mostrando que nós nos dedicamos ao nosso ofício, deixamos destacado também que dissenso não é discórdia. Então, eu tenho, assim, a total impressão de que cumprimos o nosso dever com independência e com o descortino que se exige de um juiz, porque num país em que os juízes temem, as suas decisões valerão tanto quanto valem essas pessoas. E aí, então, me valendo de precedentes, eu fui buscar alguns precedentes de grandes casos. Então, por exemplo, peguei o precedente de casos de corrupção do parlamento. Isso seria um atentado à democracia.
evidentemente, até nos fundamentos do voto do ministro Celso de Mello está lá essa figura de atentado à democracia, e é isso que eu vou levar em consideração para fixar as penas dos réus que eu condenei. Não vou fixar pena em réu que eu absolvi. Fixar pena, isso é lógico, fixar pena dos réus que eu condenei. Bom, eu também, à semelhança do ministro Dino, havia chegado a um patamar diverso do ministro Alexandre, em razão de ter feito essa análise trifásica. Mas, evidentemente, que se o relator e o colegiado, agora acompanhado pelo ministro Dino, propõe uma pena menor para o réu, e nós sempre entendemos que, no momento da condenação, todas as tendências devem ser pró-réu, eu vou acompanhar integralmente o voto do relator. Obrigado. Em relação ao réu Mauro Cid. Obrigado, ministro Luiz Fux. Como vota a ministra Carmen Lúcia? Presidente, também eu tinha elaborado na esteira do que agora votam os ministros Flávio Dino e o ministro Luiz Fux, eu tinha elaborado as penas do réu Mauro César Barbosa Cid. Entretanto, ao final, eu também estava aplicando rigorosamente, apenas para acentuar. Acho que até vou retirar essa parte do meu voto para efeito de publicação do voto, porque que, a despeito do que seria fixado em cada caso, em cada uma dos crimes imputados a ele, e principalmente analisando circunstâncias e as três fases, acho que realmente não seria necessário e, portanto, eu estou acompanhando o ministro relator para dar cumprimento ao acordo de colaboração premiada, neste caso, com 2 anos de reclusão em regime aberto. Obrigado, ministra Carmen Lúcia. Também eu estou acompanhando aqui o relator, por entender que essa aplicação do acordo, no caso concreto, está em sintonia com o artigo 4º da Lei 12.850 e pelo fato do acordo ter sido validado à unanimidade por esta primeira turma no julgamento que realizamos. Então, eu também acompanho o eminente relator na fixação da pena prevista no acordo de colaboração, qual seja 2 anos de reclusão em regime aberto. Então, réu Jair Messias Bolsonaro. A gravidade e intensidade da culpabilidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime e conduta social são amplamente desfavoráveis ao réu Jair Messias Bolsonaro. A circunstância judicial da culpabilidade, enquanto avaliação do comportamento do agente, deve ser levada em conta a maior ou menor reprovabilidade e censurabilidade de sua conduta, pela exigibilidade de ter atuado de acordo com a legislação. E, obviamente, nesse caso, é gravemente desfavorável ao réu Jair Messias Bolsonaro, que exerceu a presidência da República entre os anos de 2019 e 2022 e, durante esse período, como comprovado na ação penal, instrumentalizou o aparato estatal e mobilizou agentes e recursos públicos com o intuito de propagar falsas narrativas com o objetivo principal de provocar a instabilidade social e se perpetuar no poder. Depositário da confiança do eleitorado, agiu dolosamente de forma a induzir a população em erro, notadamente no ponto relacionado à integridade dos sistemas de votação e as urnas eletrônicas, bem como incitar a população contra o Poder Judiciário. Espera-se que aquele que foi eleito democraticamente para o mais alto cargo da República paute suas atitudes com mais rigor. Todavia, não foi o que aconteceu. O que se viu durante 4 anos do mandato foi a implementação de uma organização criminosa, tendo como líder o réu Jair Messias Bolsonaro, com o intuito de colocar em prática o plano de ruptura institucional
com um golpe de Estado e o fim do Estado democrático de direito. Então, a culpabilidade é desfavorável. As circunstâncias do crime igualmente desfavorável, porque demonstram que os atos criminosos, golpistas e atentatórios das instituições republicanas resultaram de planejamento, organização, estruturação, financiamento e execução desse núcleo crucial da organização criminosa, do qual lidera Jair Messias Bolsonaro. Também é desfavorável, assim como a gravidade e intensidade amplamente desfavorável dos motivos para a prática delituosa. Quais foram os motivos para a prática delituosa? A ideia de perpetuação no poder do grupo político, independentemente do respeito às regras democráticas e às instituições republicanas. Também as consequências do crime são amplamente desfavoráveis, porque direcionadas a aniquilar os pilares essenciais do Estado democrático de direito, mediante violência, grave ameaça, ataques sistemáticos ao poder judiciário, e a consequência maior do crime seria o retorno a uma ditadura no Brasil. A dimensão do episódio, inclusive, suscitou manifestações oficiais de diversos líderes políticos de inúmeros países, líderes religiosos, demonstrando o impacto que foi a tentativa de quebra da normalidade democrática e institucional no Brasil. Também a conduta social é desfavorável e merece a reprovabilidade do artigo 59, porque o réu, na qualidade de presidente da República, eleito democraticamente, reuniu-se com embaixadores na prática delituosa, com embaixadores de diversos países para disseminar informações mentirosas sobre o próprio país que comandava. Assim, a gravidade e intensidade das circunstâncias judiciais são amplamente prejudiciais ao réu. A partir dessa análise do artigo 59, fixarei de todos os delitos, começando pelo artigo 2º, caput, parágrafo 2º, 3º e 4º, inciso 2º, da Lei 12.850, de 2013, que é a Lei das Organizações Criminosas Armadas. Com base nas circunstâncias amplamente desfavoráveis do artigo 56, fixo a pena base, e a pena base vai de 3 a 8 anos, fixo a pena base em 5 anos e 6 meses de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, verifico a existência de circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso 1º do Código Penal, uma vez que o réu, nascido em 21 de março de 1955, possui mais de 70 anos. Por essa razão, aplico a redução em razão da atenuante e os 5 anos e 6 meses de reclusão se tornam 4 anos e 7 meses de reclusão. Na terceira etapa, nos termos dos parágrafos 2º e 3º, a pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente os atos de execução, e o parágrafo 4º, inciso 2º, a pena é aumentada de 1/6 a 2/3 se há concurso de funcionário público, aplico o aumento em 2/3 da pena em razão do reconhecimento pela turma de ter atuado como líder da organização criminosa. E a pena definitiva para esse primeiro crime se torna 7 anos e 7 meses de reclusão. Para o segundo crime, presidente, artigo 359-L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, a pena base prevista no Código Penal, no artigo 359-L, reclusão de 4 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Com base nas circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena base em 7 anos e 6 meses de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, também em virtude do artigo 70, em virtude do artigo 65, inciso 1º, de ter 70 anos, diminuo para 6 anos e 6 meses, que é a pena final, porque não há aqui causas de aumento ou diminuição de pena. Em relação a golpe de Estado, a previsão do artigo 359-M do Código Penal, a reclusão é de 4 a 12 anos, além da pena correspondente à
violência. Da mesma forma, amplamente desfavorável às circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 10 anos, diminuo pela idade para 8 anos e 2 meses, e é essa a pena final para esse delito. Vossa Excelência, então, está aplicando na segunda fase para todos os crimes, atenuante do artigo 65, inciso 1 do Código Penal, que diz respeito a maior de 65 anos de idade. Eu aplico para todos os crimes. Poderia aguardar também e aplicar no final, mas não sabia ainda o resultado do julgamento, então eu aplico individualmente para todos, que matematicamente dá no mesmo. O artigo 163, em relação ao dano qualificado, eu aplico a pena base em 3 anos de detenção e 75 dias multa, fixando de a multa e 1 salário mínimo, aplicando a atenuante, e aí a pena já fica definitiva em relação a esse delito, 2 anos e 6 meses de detenção e 62 dias multa, fixando cada dia multa em 1 salário mínimo, em virtude das condições econômicas do réu. Artigo 62, inciso 1º, a deterioração do patrimônio tombado, artigo 621 da Lei 9.605, de 98, eu aplico a pena base em 3 anos de reclusão e 75 dias multa, cada dia multa 1 salário mínimo, aplico a redução do artigo 65, inciso 1º, da idade, e torno definitiva a pena em relação a esse crime, 2 anos e 6 meses de reclusão e 62 dias multa, fixando cada dia multa e 1 salário mínimo. No total, consideradas todas as penas acima fixadas e a existência, como a maioria da turma reconheceu, do concurso material de delitos, concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, que determina a somatória das penas, fixo a pena final para o réu Jair Messias Bolsonaro em 27 anos e 3 meses, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, além de 124 dias multa, cada dia multa no valor de 1 salário mínimo. Fixo o regime inicial do cumprimento da pena, o regime fechado, nos termos do artigo 33 do Código Penal. Ainda é fixo a pena multa, como disse, 124 dias multa, o valor de 1 salário mínimo, considerado sempre, aqui eu não vou repetir para todos os demais réus, o salário mínimo é sempre considerado vigente à época do fato e atualizado até a data do efetivo pagamento. Então, em resumo, 27 anos e 3 meses de pena privativa de liberdade, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão, 2 anos e 6 meses de detenção e 124 dias multa a pena. Obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Como vota o ministro Flávio Dino? Senhor presidente, eu, a exemplo do eminente relator, analisei de per si as circunstâncias judiciais, todas aquelas que impactam no nosso sistema trifásico. Mas, em homenagem à brevidade, apenas informo, embora conste do voto a motivação, item por item, por exemplo, a personalidade do agente teve um peso significativo, personalidade negativa, demonstrada por, inclusive, condenações judiciais e outras circunstâncias, motivos, culpabilidade, tudo isso está analisado no voto. Senhor presidente, eu tenho muita deferência, e o eminente presidente Barroso, quem saúdo sabe disso, a noção de colegialidade. Embora seja uma pessoa muito incisiva e contundente nas questões que acredito e me orgulho disso, por outro lado, sempre estou muito aberto à persuasão razoável em relação às posições que são majoritárias no colegiado. Eu tinha chegado a outra pena, eu tinha chegado em 31 anos, mas em razão das ponderações do eminente relator e visando a fortalecer a dimensão do colegiado, eu estou aderindo e vou, obviamente, rever aqui os parâmetros para me adequar à pena proposta pelo eminente relator. Contudo, em relação à pena de multa, eu queria ponderar com Sua Excelência pela alta capacidade econômica do réu e, quem sabe, elevar o patamar do dia multa, porque me parece que ele tem revelado nesse período uma capacidade econômica
muito significativa, segundo dados públicos. Apenas essa ponderação que faço. Dois salários mínimos. Eu vou aderir a 2 salários mínimos em virtude do próprio Helder, em interrogatório judicial, confessado que recebeu 40 milhões de reais em PIX. Então, realmente, eu vou aderir. Eu não estava lembrando do valor, senão eu ia propor 3, mas como você informa agora, mas eu me mantenho nos 2 salários mínimos. Então, presidente, eu incorporo 2 salários mínimos. Então, presidente, eu acompanho o relator. Pois não. O ministro Fux, nesse caso, não irá proferir voto em relação à pena. Eu só queria destacar que, conforme eu pude, no voto, revelar que as atitudes desse réu se voltaram muito no período eleitoral. Eu não abonei qualquer atitude nesse particular, mas entendi exatamente que aquilo ficava adstrito ao âmbito eleitoral. Por outro lado, eu também fiz aquela análise da tipicidade das condutas. Entendi que não havia violência armada, entendi que não houve nenhuma ordem, nenhuma prova de ordem para aquele 8 de janeiro, entendi que a organização criminosa exigiria aquela permanência para a prática de delitos indeterminados, e com relação ao crime de dano, eu também me vali do fato de que não houve uma determinação nesse sentido. E a grande testemunha, aliás, a gente chega a essa conclusão, a grande testemunha foi o colaborador, tanto que nós fixamos a pena base aqui, essa pena final em 2 anos. E aí também me impressionou muito durante todo esse voto, não só a questão centralizada do âmbito eleitoral, aquilo tudo se deu lá no âmbito eleitoral, mas também essa testemunha-chave, né? O Mauro Cid, né? Quando ele assinalou em vários depoimentos que o presidente jamais assinaria qualquer plano, não mobilizou e fez um vídeo para desmobilizar as pessoas. Então, por todas essas questões, e pela tipicidade, pelas provas exaurientes que eu me baseei, eu julguei improcedente a ação. E aí, como eu julguei improcedente, acho que é absolutamente contraditório quem julga improcedente fixar a pena. O plenário tem precedentes, mas fica a critério de Vossa Excelência. Eu vou ter vencido. Isso. Mantendo a coerência, eu vou ter vencido. Vossa Excelência não irá participar, então, da dosimetria. Julgando improcedente, eu não fixo pena. Pois não. Obrigado, ministro Luiz Fux. Como vota a ministra Carmen Lúcia? Presidente, neste caso, a diferença de pena que chegou o relator é de 3 meses e 5 dias. Então, eu vou, tal como o ministro Flávio disse... Para mais ou para menos que a senhora... Para menos. É 27 anos, o de Vossa Excelência é 27. Para mais? Foi para mais ou para menos? Eu perdi. Para menos. Não. Então, Vossa Excelência está ficando numa média, mas são 3 meses, 27 anos a que chegou Vossa Excelência. 27 anos e 3 meses. E 3 meses. Eu estou aderindo, presidente. 27 anos e 3 meses e pena multa. E aí estou aderindo também, tinha fixado em um salário mínimo, então para este aqui fica em 2 salários mínimos. Então, agradeço, ministra Carmen Lúcia. Também eu havia chegado a uma pena bastante próxima àquela proposta pelo eminente relator, de forma que vou fazer apenas o ajuste aqui em relação ao sistema trifásico na fundamentação, mas na pena final também estou acompanhando Vossa Excelência em relação à pena fixada para este corréu. E devolvo a palavra a Vossa Excelência, então, para a próxima a fixação da dosimetria em relação ao próximo réu. Obrigado, presidente. O próximo réu é o réu Walter Souza Braga Neto, que a ministra Carmen Lúcia hoje bem salientou. O réu Walter Souza Braga Neto
demonstrou também grande liderança, em que pese não ter sido denunciado pela liderança, mas grande influência e liderança. A gravidade e intensidade da sua culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime são idênticas ao que eu acabei de falar em relação ao réu Jair Messias Bolsonaro. Não vou repetir, é tudo só no que é diferente, porque o réu foi ministro-chefe da Casa Civil entre 2020 e 2021, ministro da Defesa de 29 de março de 2021 até abril de 2022 e candidato a vice-presidente da República na chapa que concorria à reeleição. O réu, por ser um general do mais alta patente, general 4 estrelas do Exército, gozava de elevada influência junto não só ao Exército, mas principalmente junto ao líder da organização criminosa, tanto que ocupou 2 importantíssimos ministérios. Ministério da Casa Civil, o que, numa democracia, ministro Flávio, até estranho, um ministro-chefe da Casa Civil ser um general 4 estrelas, e depois ministro da Defesa. O réu atuou no ciclo encarregado, inclusive, de monitorar e neutralizar adversários políticos, e nesse ponto ele foi condenado por unanimidade em relação a esses fatos. As circunstâncias do crime são tão graves quanto foram para o réu Jair Messias Bolsonaro, também a sua conduta social, o réu merece maior reprovação, sua atuação na organização criminosa é reforçada pelos contatos e conhecimentos e até a relação de hierarquia e disciplina que tinha com o planejamento operacional militares das forças especiais ligadas ao líder da organização criminosas. Os motivos e as consequências são idênticas ao réu Jair Messias Bolsonaro. Então, a gravidade das circunstâncias judiciais, a gravidade e intensidade são amplamente prejudiciais ao réu. Em relação à acusação de organização criminosa, em virtude dessas circunstâncias judiciais amplamente desfavoráveis, eu fixo a pena base em 4 anos de reclusão. Nos termos do artigo 2º, 4º, inciso 2º, porque há concurso de funcionário público, eu aumento a pena na fração de metade que é permitido e fixo a pena, em virtude da causa de aumento, torno a pena definitiva para esse crime em 6 anos. Não há aqui atenuante em virtude da idade, uma vez que o réu tem menos de 70 anos. Em relação à abolição violenta do Estado Democrático de Direito, esse foi o crime que foi condenado por unanimidade, salvo engano, presidente. Abolição. Exato. Abolição. Exato, exatamente. A abolição violenta ao Estado de Direito, eu fixo a pena base em 7 anos. E por ausência de circunstâncias atenuantes, agravantes ou causas de aumento de pena, torno a pena definitiva. Também aqui em relação a golpe de Estado, artigo 359-M, fixo a pena em 8 anos e 6 meses, tornando-a definitiva por ausência de qualquer causa de aumento de pena. Em relação ao artigo 163, o dano qualificado, eu fixo a pena base que se torna definitiva também por ausência de causas atenuantes, agravantes ou causas de aumento ou diminuição de pena em 2 anos e 6 meses, 50 dias multa e 1 salário mínimo, a pena multa a cada um em 1 salário mínimo. Em relação à deterioração do patrimônio tombado, eu fixo a pena base, já transformo-a em definitiva, também em 2 anos e 6 meses de reclusão e 50 dias multa, cada dia multa 1 salário mínimo. O total das penas, então, consideradas as penas para cada crime e o concurso material de delitos, nos termos do artigo 69 do Código Penal, fixo a pena final para o réu Walter Souza Braga Neto em 26 anos e 6 meses, sendo 24 anos de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, e 100 dias multa, cada dia multa no valor de 1 salário mínimo, fixo o regime inicial de cumprimento de pena, o regime fechado. Eu voto. Ministro Alexandre, Vossa Excelência mencionou no início desta fase de
cálculo da dosimetria que estava levando em consideração os critérios que o colegiado vem aplicando em relação aos outros casos. Nos meus cálculos, aplicando os critérios que venho utilizando, cheguei a 26 anos. Talvez eu não sei em que momento houve uma divergência nos critérios aplicados nas 3 fases. Presidente, não há nenhum problema. Como eu disse no início, nós temos farta jurisprudência, diferentemente de um juiz de primeira instância, que é um órgão monocrático, o órgão colegiado, às vezes é um mês aqui, um mês ali, realmente essa questão não é matematicamente idêntica. Eu não tenho nenhum problema, a proximidade, e eu realmente analisei, como disse o voto de Vossas Excelências, para tentar que a minha proposta fosse a mais próxima possível do pensamento colegiado. Então, não há problema, presidente. Provavelmente, e aí eu me adequarei nisso, foi na fixação do primeiro crime. Organização criminosa, em que eu aumentei um pouquinho mais. Então, eu farei essa alteração e fixo a pena final, então, em 26 anos. Em relação à pena multa, Vossa Excelência... Eu sou de acordo. Ok. Então, readequado para 26 anos. Perfeito. Como vota o ministro Flávio Dino? Senhor presidente, nobres pares, nesse caso, eu valorei com muito destaque talvez o único ou um dos únicos consensos desse julgamento, uma vez que abrange o eminente ministro Fux, quanto ao envolvimento na trama conducente ao assassinato de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E dado o ineditismo disso na vida brasileira, faço questão de frisar, nem a ditadura militar ousou tanto. Esta toga aqui, que é a mesma de Evandro Luiz e Silva, de Hermes Lima e de Vitor Nunes Leal, não foi ameaçada de homicídio, pelo menos que a história registra até agora. E, neste caso, houve eles foram punidos, caçados de modo vil, injusto, absurdo, inconstitucional. Não há mais possibilidade de reparação eficaz. Mas creio que, como ministro do Supremo, nós temos o dever de lembrar que esta toga foi a que manteve o habeas corpus vivo até o AI-5 e que, posteriormente, resultou nessas punições. E por isso, faço essa simetria histórica para justificar a altíssima culpabilidade que eu atribuo a este senhor, ao general Walter Braga Neto, que funcionou como uma espécie de face pública, instigando, incentivando, articulando. Por isso, senhor presidente, eu tinha chegado, até por simetria com o líder da organização criminosa, eu tinha chegado a 30 anos, 2 meses e 15 dias. Mas, novamente, vejo que há 2 votos. Não serei eu a impedir essa maioria. Apenas faço questão de consignar que essa motivação existe, mas visando até a adequação com o líder da organização criminosa, porque não faria sentido, sob a ótica da proporcionalidade, que o senhor Jair Bolsonaro ficasse com 27 anos e ele com 30. E por isso eu estou aderindo à posição do eminente relator e de Vossa Excelência, ministro Zanin, e também no tocante à pena de multa também, de modo que eu acompanhe com esse reajuste que Vossa Excelência propôs de 26 anos. Presidente, só para já adequarmos de logo, na adequação para os 26 anos, a pena que eu havia previsto para a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que vai de 4 a 8 anos, e exatamente eu previ 7, por essas razões que o eminente ministro Flávio Dino disse, essa eu vou adequar para 6 anos e 6 meses, e aí nós chegaremos aos 26 anos. Pois não. Obrigado, ministro Alexandre. O ministro Luiz Fux votará apenas em relação ao crime de abolição. Senhor presidente,
Nesse delito em relação a esse imputado, eu levei em consideração, em primeiro lugar, a culpabilidade do réu. Entendi que demandava maior censura, tendo em vista o intenso papel na articulação dos atos que deram início à execução do delito tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, principalmente aquele plano Copa 2022, em que ali sim houve o início de atos executórios. Eu verifico que o réu não ostenta antecedentes criminais, tampouco há elementos que autorizem a elevação da pena com fundamento na conduta social e, igualmente, na personalidade, que não foi objeto de exame no curso da ação penal. Os motivos do delito eu considerei muito reprováveis, para além dos inerentes ao tipo penal, e as circunstâncias do crime merecem reprovação maior, considerando o modus operandi empregado para a execução do plano Copa 2022, punhal verde e amarelo, onde se cogitou e se iniciou a execução para esse fato inusitado de tentativa de execução de um ministro do Supremo Tribunal Federal. As circunstâncias relativas ao comportamento da vítima não se aplicam no caso concreto. Na segunda fase, eu também levei em consideração, digamos assim, uma participação maior, incidindo o agravante de abuso por violação do dever inerente ao cargo e da circunstância referente ao concurso de pessoas, porque havia uma série de kids pretos com quem ele entrou em contato. Na terceira fase, não há causa de aumento ou diminuição aplicáveis ao réu, razão pela qual eu cheguei à conclusão, considerando o artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, as circunstâncias judiciais negativas e o quanto da pena fixada a cada um dos réus, eu então fixei a pena de Walter Souza Braga Neto a 7 anos de reclusão em regime inicial fechado e fixei basicamente essa pena pela tentativa de abolição do Estado Democrático. Essa foi a pena que eu fixei e nela é que eu mantenho o meu voto. Pois não, agradeço, ministro Luiz Fux. Como vota a ministra Carmen Lúcia? Presidente, a diferença também que se tinha no meu voto era muito reduzida em relação ao que Vossa Excelência propôs e o ministro adaptou. Então, também eu, neste caso, farei adaptação, acompanhando o voto de Vossa Excelência, o voto do relator, que agora reajusta, para que se tenha, quanto ao final, a maioria. Obrigado. Ministro, apenas uma. Pois não, ministro Luiz Fux. Na fixação da pena de Walter Braga Neto, Vossa Excelência, qual foi a multa fixada? 100 dias multa, 50 e 50. Mas para tudo ou para só esse? 50 pelo Estado, abolição do Estado Democrático de Direito, e 50 pelo golpe de Estado. Então, 50 dias. Vossa Excelência acresce a pena de multa. Um salário mínimo cada. Eu verifiquei aqui no voto que eu tinha mencionado. Pois não. Não, perdão. Na organização criminosa e no dano. Vossa Excelência não tem multa nenhuma, não. Certo. Vossa Excelência não vai fixar ele multa. não está impondo nenhuma multa. Vossa Excelência, então, não irá fixar a pena de multa. Estou perguntando ao ministro Alexandre para adequar. Não, é para cada um dos danos. 50 e 50 nos danos. Só nos danos. Só nos danos. Na abolição do Estado Democrático, você... Não tem multa. Porque não há previsão. Não há previsão legal. Então, essa é a pena. Eu vi que não havia previsão, mas, de qualquer maneira, eu queria saber qual era a pena multa fixada e qual crime que seria atribuído essa multa também. Pois não. Eu também estou, evidentemente, acompanhando o ministro relator com o voto reajustado a partir da proposta que fiz a Sua Excelência. Então, também acompanho o eminente relator e devolvo a palavra para a próxima etapa. Obrigado, presidente. Agora o réu. Obrigado, presidente. Agora o réu.
Anderson Gustavo Torres. Também a gravidade, intensidade, culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime são amplamente desfavoráveis ao réu. Aqui foi nomeados e também exercia um alto cargo da República, além de ser delegado federal de carreira, foi nomeado ministro da Justiça no período entre março de 2021 e dezembro de 2022, ocupava, todos se recordam, a ministra Carmen bem salientou hoje em seu voto, ocupava o cargo de secretário de Segurança Pública do Distrito Federal durante os atos ocorridos em 8 de janeiro de 2023. Também a sua conduta mostra que atuou em várias pautas manifestamente ilegítimas contra o sistema eleitoral brasileiro. Os motivos e as consequências do crime são sempre iguais a todos, a perpetuação no poder e as consequências, o fim da democracia, o fim do Estado de Direito, das instituições com uma ditadura. Então, as circunstâncias são amplamente desfavoráveis. Em relação ao primeiro delito, a organização criminosa, eu fixo a pena em 4 anos de reclusão. E nos termos dos parágrafos 2º, 4º e 2, a questão de presença de servidor público e ser armada a organização criminosa, eu aumento a pena para 5 anos de reclusão e aí torno definitiva. O artigo, e aqui, até para quem nos acompanha, por que essa pena diferente do réu Jair Messias Bolsonaro? Primeiro, porque a culpabilidade dele maior, são 6 circunstâncias judiciais, depois também porque é líder da organização criminosa. E também em relação ao réu Braga Neto, porque a culpabilidade dele, como ficou demonstrado aqui, a própria influência dele na organização criminosa era maior do que Anderson Silva. Então, fica 5 anos. Em relação à abolição violenta do Estado Democrático de Direito, fixo a pena base em 6 anos de reclusão e, na ausência das duas fases seguintes, tornam a definitiva, 6 anos de reclusão. Em relação ao golpe de Estado, eu fixo a pena base em 8 anos, tornando-a definitiva. Em relação ao artigo 163, dano qualificado, fixo a pena base em 2 anos e 6 meses de detenção e 50 dias multa, fixado cada dia multa e um salário mínimo, tornando-a também definitiva. O mesmo faço em relação à deterioração do patrimônio tombado, fixando a pena base que, por ausência de agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição de pena, a pena base se torna definitiva em 2 anos e 6 meses e 50 dias multa, cada dia multa em um salário mínimo. Dessa forma, fixo a pena final para o réu Anderson Gustavo Torres em 24 anos de reclusão. 24 anos, sendo 21 anos e 6 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção. E 100 dias multa, cada dia multa no valor de um salário mínimo. Também é importante, presidente, explicar, porque às vezes é que um dos crimes de dano qualificado, a pena é de detenção. Então, por isso que, apesar da somatória geral, deve ser feita essa divisão entre reclusão e detenção. Regime inicial é fechado. Então, presidente, 24 anos no total de pena privativa de liberdade, 100 dias multa, cada dia multa, um salário mínimo. É o voto. Obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Como vota o ministro Flávio Dino em relação à pena do réu Anderson Gustavo Torres? Senhor presidente, eu tinha, por todos os critérios trifásicos, atributos e etc., circunstâncias todas, eu tinha chegado a 24 anos e 4 meses, nesse caso eu readequo no patamar de 24 anos, que o eminente relator, pena total, dividindo reclusão ou detenção, como Sua Excelência votou, e pena de multa eu também acompanho. Pois não. Obrigado, ministro Flávio Dino. Nesse caso, o ministro Luiz Fux não vota na pena. Só para fechar, sempre, cada vez que Vossa Excelência me der a palavra, em deferência até à necessidade de motivação. Senhor presidente, eu levei muito em consideração uma regra a regra máter do processo criminal, que processo penal é prova.
E trabalhando com a prova dos autos, eu verifiquei que o réu elaborou um protocolo de ações integradas numa época pretérita para evitar exatamente tumultos no território nacional. Ele, tão logo tomou conhecimento do 8 de janeiro, ele procurou minimizar e pleitear que não chegasse nem perto do Supremo Tribunal Federal. Isso foi depoimento do próprio secretário que ele deixou no local. Eu me impressionara com a ideia de que ele havia abandonado o posto para deixar acontecer aquele evento do 8 de janeiro. Mas eu verifiquei que ele tirou férias, marcou férias com antecedência. Ele reservou um carro para utilizar nas férias com antecedência e a passagem também dele consta com antecedência. Por outro lado, eu levei muito em consideração, como o processo criminal é prova, eu levei muito em consideração as altas autoridades que prestaram depoimento em relação a ele, ressaltando que em todas as reuniões que ele participou, sempre adotou um tom institucional e jamais foi partidário de um plano insidioso com desígnios que se aponta para a abolição do Estado Democrático ou o golpe de Estado. Então, eu julguei improcedente por coerência. Se eu julguei improcedente... Vossa Excelência não vai participar da dosimetria. Não fique seu pé. Pois não. Agradeço, ministro Fux, como vota a ministra Carmen Lúcia em relação à dosimetria do réu Anderson Gustavo Torres. Presidente, também neste caso a diferença é mínima, de 3 meses, e, portanto, estou fazendo a adaptação e acompanhando o ministro relator. Obrigado, ministra Carmen Lúcia. Também, no meu caso, a dosimetria que eu havia chegado é muito próxima ao do eminente relator. Estou reajustando para acompanhar na íntegra Sua Excelência. Então, devolvo a palavra ao eminente relator para a próxima etapa, para acompanhar na íntegra Sua Excelência. Então, devolvo a palavra ao eminente relator para a próxima etapa. Obrigado, presidente. Agora fixo a pena de Almir Garnier Santos. Presidente, aqui, até para nós ganharmos tempo, em relação à gravidade e intensidade de culpabilidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime, eu entendo que são muito semelhantes à de Anderson Torres. Enquanto um exercia a influência na Polícia Rodoviária Federal, na Polícia Federal, e na Secretaria de Segurança no dia 8/1, o outro era comandante da Marinha e se colocou, como sabemos, e a maioria da turma assim entendeu, se colocou à disposição para um golpe de Estado e para a abolição do Estado Democrático de Direito. Não compareceu, e Vossa Excelência, presidente, hoje bem ressaltou isso, e isso não é simples, nós sabemos. Não comparecer pela primeira vez na história da Marinha, transmissão de cargo, isso não é só uma falta de educação e uma falta de ética com um novo comandante. Isso é um recado, é um simbolismo para toda a Marinha. Olha, ainda pode vir o golpe. É importante salientar isso. Então, é uma culpabilidade extremamente acentuada. E, como eu disse, é muito semelhante à de Anderson Torres, até a pena que irei propor no final, a somatória é idêntica. A organização, em relação à organização criminosa armada, eu fixo a pena em 4 anos de reclusão e com a causa de aumento de pena do artigo 2º e 4º, inciso 2, para 5 anos de reclusão. Em relação à abolição violenta do Estado Democrático de Direito, fixo a pena base, já tornando-a definitiva, em 6 anos. Golpe de Estado, fixo a pena base em 8 anos, também tornando-a definitiva. Em relação ao dano qualificado, eu fixo a pena base em 2 anos e 6 meses, e aqui, presidente, como Vossas Excelências estão verificando, a pena base, as penas dos danos, como for autoria imediata, estou fixando idêntico para todos os réus. A pena base
que torna o definitivo em 2 anos e 6 meses, 50 dias multa aqui em um salário mínimo, o mesmo da pena de deterioração do patrimônio tombado, artigo 62, inciso 1º, da Lei 9.605, 2 anos e 6 meses de reclusão e 50 dias multa, um salário mínimo cada multa. E, desta maneira, fixou a pena final para o réu Almir Garnier Santos em 24 anos, sendo 21 anos e 6 meses de reclusão, 2 anos e 6 meses de detenção, 100 dias multa, cada dia multa no valor de um salário mínimo, regime inicial fechado. Agradeço, ministro Alexandre de Moraes. Como vota o ministro Flávio Dino em relação à dosimetria do réu Almir Garnier Santos? Eu compartilho integralmente dos fundamentos agora expostos pelo ilustre relator, quanto aos passos, quanto a alguns elementos de valoração bastante semelhantes ao caso anterior, e por isso o acompanho integralmente. Obrigado, ministro Flávio Dino. Ministro Luiz Fux, nesse caso, não vota na dosimetria. Eu não voto na dosimetria e destaco que esses 2 fatos que foram mencionados pelo eminente relator, em dizer que estaria se colocando à disposição e eu mesmo não tendo comparecido à posse do novo comandante, eu não prestei a esses fatos essa gravidade de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, por isso julguei improcedente. Pois não, ministro Luiz Fux. Como vota a ministra Carmen Lúcia em relação à dosimetria do réu Almir Garnier Santos? Da mesma forma que o réu Anderson Gustavo Torres, presidente, eu também, a diferença seria, como eu disse, 3 meses, tinha chegado às mesmas circunstâncias, e por isso eu vou adaptar, retirando esses 3 meses para ficar exatamente na mesma situação da anterior. Agradeço a ministra Carmen Lúcia. Também eu aqui havia chegado a uma dosimetria bastante similar, de forma que reajuste meu voto para acompanhar a pena fixada pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, a quem devolvo a palavra para a próxima etapa. Obrigado, presidente. Presidente, líder da organização criminosa, a pena maior, depois aquele que tinha mais influência, o réu Braga Neto, os semelhantes, que entendi, Anderson Torres e o almirante Garnier, e agora eu passaria para uma outra etapa, umas penas um pouco menores, começando pelo réu Augusto Heleno Ribeiro Pereira, cuja gravidade e intensidade também são amplamente desfavoráveis, tanto em relação à culpabilidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime, e a própria narrativa do que a leitura dos cargos que cada um ocupava mostra como se apoderaram do Estado para se perpetuar no poder. O réu, que também general 4 estrelas, general com grande respeitabilidade nas Forças Armadas, comandante da Força Brasileira no Haiti, o réu foi ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o governo todo, os 4 anos. O réu tinha contato direto com o líder da organização criminosa, que tinha uma verdadeira reverência em relação ao réu. Todos nós sabemos, fato notório, e quem disse que tinha contato direto, quando bem entendesse com o réu, não sou eu, com o líder da organização criminosa. Foi o próprio réu que disse, depois comprovado, que no dia 17, e a ministra Carmen lembrou hoje, no dia 17 de dezembro, foi chamado para uma reunião, mesmo estando na formatura do seu neto, formatura militar. Então, as condições judiciais são amplamente desfavoráveis. Agora, há a questão que foi levantada pelo eminente ministro Flávio Dino, e exatamente por isso que disse que
dentro de um colegiado, né, analisei todas as sanções aplicadas e as considerações e os debates feitos no julgamento, de que a intensidade da atuação do réu, pelo menos a intensidade comprovada nos autos, a partir do segundo semestre de 2022, essa intensidade diminuiu um pouco, por isso que chegaria a uma pena menor que os dois anteriores. Em relação à organização criminosa armada, eu fixo a pena base em 4 anos, já fixo a pena base um pouco menor em virtude dessas circunstâncias judiciais. E o réu tem mais de 70 anos, o réu é nascido em 29/10/1947, e em virtude disso, por ter mais de 30 anos, eu diminuo para 3 anos e 6 meses, aplicando os parágrafos 2º e 4º, inciso 2, da Lei de Organização Criminosa, e a pena final fica em 4 anos e 5 meses de reclusão. Em relação à abolição violenta do Estado Democrático de Direito, fixo a pena base em 6 anos e aplico a redução do artigo 651, possuir mais de 70 anos, diminuo para 4 anos e 9 meses, tornando a pena definitiva para esse em 4 anos e 9 meses. Em relação ao crime de golpe de Estado, a pena inicial, lembrando que em relação ao golpe de Estado, a pena mínima 4 anos e a pena máxima 12 anos, eu fixo em 7 anos, em virtude de serem amplamente desfavoráveis às circunstâncias judiciais, mas diminuo para 5 anos, em virtude dos 70 anos do artigo 65, inciso 1º, tornando-a definitiva. Em relação a ambos os danos, o primeiro ao dano qualificado, como disse, fixei igual para todos, porque foi autoria imediata em 2 anos e 6 meses e 50 dias multa, um salário mínimo. Mas também aqui aplico a redução atenuante do artigo 65, inciso 1º, possuir mais de 70 anos, e desta forma reduzo para 2 anos. 2 anos e 1 mês, assim, tanto no crime de dano qualificado como deterioração do patrimônio tombado. E torno a pena definitiva, fixo a pena final para o réu Augusto Heleno Ribeiro Pereira em 21 anos, sendo 18 anos e 11 meses de reclusão, 2 anos e 1 mês de detenção e 84 dias multa, cada dia multa no valor de um salário mínimo. Uma vez, também é importante aqui explicar, presidente, que a redução atenuante se aplica tanto à pena privativa de liberdade, de 70 anos, quanto à pena de multa. É regime inicial fechado. Pois não, obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Como vota o ministro Flávio Dino em relação à dosimetria do réu Augusto Heleno Ribeiro Pereira? Presidente, eu indago do eminente relator se ele aplicou o 29, parágrafo 1º, que é a participação de menor importância. Não, ministro Flávio, nas circunstâncias judiciais, eu analisei as circunstâncias judiciais e, em virtude das circunstâncias judiciais, na fixação entre a pena mínima e a pena máxima, eu apliquei a pena menor do que na pena base em relação aos outros. E explico por quê. Me recordo que Vossa Excelência se referiu a isso, mas eu entendo que não é razoável em relação a um general 4 estrelas, chefe do GSI, que atuou para quebrar a normalidade, dizer de participação de menor importância. As circunstâncias judiciais não são tão desfavoráveis, mas a participação de menor importância, eu recordo, nós não aplicamos nem em relação aos executores, por isso que eu deixei de aplicar, mas entre a pena mínima e a máxima, as circunstâncias judiciais puxaram para uma diminuição. E a pena total que Vossa Excelência propõe? A pena total... Veja, a pena total do outro núcleo que eu dividi, Anderson e Garnier, foi 24 anos, essa 21. Presidente, eu vou reiterar tudo quanto dito na fundamentação do meu voto, mas obviamente não farei expressamente, mas adotando a praxe na casa, quanto ao fato de, em relação a este ponto, da aplicabilidade do 29, parágrafo 1º, não houve adesão. E é recomendável, como disse, o Supremo é um órgão em que o colegiado está
muito, muito, muito acima das individualidades. E por isso eu farei, como a técnica tradicional reinante na nossa instituição sugere, eu vou ressalvar o ponto de vista pessoal em relação à incidência do 29, parágrafo 1º, reconhecer que estou vencido quanto ao ponto e me adaptar a essa dosimetria proposta, até porque a técnica que eu propus era diferente, mas o resultado ia ficar bem próximo, e por isso mesmo eu ressalvo quanto à técnica e adiro ao eminente relator quanto à pena total de 21 anos, com todas as fundamentações que ele apresentou. Agradeço, ministro Flávio Dino. Ministro Luiz Fux, em relação à dosimetria do réu Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Vossa Excelência não irá proferir voto. Senhor presidente, julgo improcedente, porque eu entendi, mais uma vez, que processo criminal é prova. Uma prova incipiente ainda não recebeu uma denúncia e uma análise mais vertical no momento da condenação. E aqui, senhor presidente, eu verifiquei que o réu atuou com intensidade nos ataques ao sistema eleitoral. Eu entendi que aquilo deveria ficar adstrito àquele âmbito, que há crimes eleitorais previstos na lei eleitoral. Por outro lado, como o processo penal é prova, a defesa logrou demonstrar naquela cadernetinha que houve uma, vamos dizer assim, uma pesquisa seletiva de determinadas anotações. O réu Heleno ele fazia anotações há muitos anos nessa caderneta, de sorte que a defesa comprovou, isso me chamou muita atenção, que alterou-se a ordem de páginas dessa caderneta a fim de sugerir a evolução de um raciocínio, pulando-se basicamente 100 páginas uma das outras. Então, eu entendi que essa prova ficou bastante mitigada. Mercedes não tem encontrado tipificação, porque não houve nenhuma imputação de ato de violência, como exige o tipo, para nenhum dos dois delitos contra o Estado Democrático. Por essa razão, julguei improcedente e a posteriori julgar improcedente. Não irá participar da dosimetria. Agradeço o ministro Luiz Fux. Como vota a ministra Carmen Lúcia em relação à dosimetria do réu Augusto Heleno Ribeiro Pereira? Presidente, mais uma vez, exata aritmeticamente, nós não temos a condição de chegar a não ser como agora alertado, e é o que estamos fazendo, e é da jurisprudência desta casa, fazendo pequenos ajeitamentos, senão não terminaria nunca a dosimetria da pena, nem na turma, menos ainda no plenário. Na verdade, a diferença que está dando aqui é de poucos meses, mas eu estou me adaptando e vou fazer a adaptação exatamente na forma do que foi posto pelo eminente ministro relator. E, portanto, vou adaptar aos, neste caso, 21 anos, que são redondos para ele, o meu alguns meses mais baixo. Agradeço, ministra Carmen Lúcia. Também eu tinha um cálculo aqui bastante próximo, então vou fazer o reajuste para acompanhar o ministro relator em relação à dosimetria do réu Augusto Heleno Ribeiro Pereira, e devolvo a palavra à sua excelência, a vossa excelência, para a próxima etapa da dosimetria. Obrigado, presidente. Aqui é agora a fixação da dosimetria para o réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Também a gravidade e intensidade da culpabilidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime são desfavoráveis, mas não tão desfavoráveis quanto dos réus anteriores. Também o réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, general 4 estrelas, ex-comandante do Exército e, no momento da prática de vários atos executórios da organização criminosa, ministro da Defesa. E lembremos-nos todos, com forte atuação em relação ou contra a Justiça Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral. Então, são circunstâncias judiciais desfavoráveis. Agora, por outro lado, isso foi muito bem ressaltado pelo eminente ministro Flávio Dino, à época do seu voto, dos debates. Por outro lado, ao meu ver, não uma participação de menor importância
eu não ousaria dizer que um comandante do Exército e ministro da Defesa tem menor importância numa organização criminosa, mas há atenuante do artigo 65, inciso 3º, letra B do Código Penal. Não, o que diz o artigo 65, inciso 3º, letra B? Quando o réu, o agente, procura, por sua espontânea vontade, logo após o evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências ou reparar o dano. A conduta do réu Paulo Sérgio, e eu narro aqui, mas não vou repetir, é que ele, mesmo mostrando a minuta do golpe, mesmo aderindo ao golpe, mesmo executando, que em determinado momento ele teria preparado um discurso, tentado demover, foi a palavra usada da tribuna por seu advogado. Não chega a constituir o artigo 15, desistência voluntária ou arrependimento eficaz, porque aqui é o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza. Não é o caso, e mesmo que fosse, o artigo 15 diz só responde pelos atos, os crimes já estavam consumados, a consumação foi por vários atos preparatórios, mas não responderia em tese, se fosse arrependimento eficaz, não responderia em tese pelos danos do dia 8 de janeiro. Mas não é o caso do arrependimento eficaz nem desistência voluntária, mas eu aplico aqui a atenuante do artigo 65, inciso 3º, letra B, e mesmo nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, mas não tão desfavoráveis quanto os réus anteriores. Então, dessa forma, presidente, na questão da organização criminosa armada, eu fixo a pena em 3 anos e 6 meses. É a menor pena base de todas que eu fixei até esse momento. E aplico o artigo 65, inciso 3º, letra B, diminuindo-a para o patamar de 3 anos. Em virtude do artigo 2º, parágrafo 4º, inciso 2, o aumento de pena já aplicado a toda organização criminosa por ser armada e ter servidor, funcionário público, fixo a pena final em 4 anos e 5 meses de reclusão. Em relação à abolição violenta do Estado Democrático de Direito, a pena base eu fixo em 6 anos de reclusão, aplico a atenuante do artigo 65, 3B, diminuindo para 4 anos e 9 meses, que tornam definitiva. Em relação ao golpe de Estado, eu aplico, que é 4 a 12 anos, aplico em 8 anos, mas também diminuo o artigo 65, inciso 2º, inciso 3º, letra B, do artigo 60, atenuo a pena, na verdade, estava fixando em 6 anos, atenuo para 4 anos. Então, 6 anos para 4 anos e se torna a pena definitiva. Também a menor pena até agora fixada. O dano qualificado é 2 anos e 6 meses, aqui a questão que eu disse é igual para todos, porque a autoria imediata, 50 dias multa, cada um em um salário mínimo, mas aplico da mesma forma a atenuante e diminuo para 2 anos em 1 mês de detenção e 42 dias multa. Aqui essa pena fica igual, as demais são menores, essa fica igual ao réu Heleno. Para deterioração do patrimônio tombado, a mesma coisa, 2 anos e 6 meses de reclusão, 50 dias multa, um salário mínimo, aplicando a atenuante do artigo 65, 2 anos e 1 mês e 42 dias multa. Fixo, portanto, a pena final para o réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira em 20 anos, sendo 17 anos e 11 meses de reclusão, 2 anos e 1 mês de detenção e 84 dias multa, cada dia multa no valor de um salário mínimo, regime inicial fechado. Eu voto. Agradeço, ministro Alexandre de Moraes. Como vota o ministro Flávio Dino em relação à dosimetria do réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira? Senhor presidente, eu não vou reiterar todos os argumentos já utilizados quando do voto, porque creio que é incabível nesse momento processual. Apenas reitero o quanto dito sobre a minha ressalva
no que tange a técnica, o 29, parágrafo 1º, mas pondero com o eminente relator, por tudo quanto disse no meu voto, se seria possível, ministro Alexandre, já que... Pois não. Não, ministra Carmen tem prioridade absoluta. Sempre. Muito obrigada. Fico satisfeitíssima, mas a prosa já acabou. Mas continuará por muitos anos. Sempre, por muitos anos, nós todos continuaremos proseando. Ministro, não lembro que o ministro Barroso, o presidente, vai cantar no meu aniversário de 104 anos, que não é amanhã. Falta um bom tempo. O seu aniversário de 104 anos está garantido. Agora, o ministro Barroso pode se aposentar, né, da cantoria, não da toga. Mas tem muitos talentos, não há dúvida, em relação a esse tema. Então, retomando o eminente presidente, relator, eu tinha mencionado, quanto à ressalva, e estava a ponderar com o eminente relator na valoração, então, dessa circunstância atenuante, já que eu tenho aderido a praticamente todas as penas que ele propõe, com algum grau de contrariedade, claro, mas, em nome, como disse, a autoridade do princípio do colegiado, o faço com convicção. Nesse caso, eu indagaria de Sua Excelência se ele não concordaria com uma valoração mais forte da circunstância atenuante que Sua Excelência propôs e chegássemos a 19 anos, porque considero que ficaria mais proporcional. Nós estamos partindo de 27 e vindo 2, se o general Augusto Heleno ficou em 21 anos, se Vossa Excelência concordaria do general Paulo Sérgio, examinando todas as circunstâncias, todos os elementos, etc., em 19 anos para o general Paulo Sérgio. Indago se haveria concordância de Vossa Excelência. E, desde logo, eu agradeço, porque eu acredito que Vossa Excelência vai concordar. Então, eu concordo. Ministro Flávio, analisando enquanto Vossa Excelência falava, eu apliquei a minorante em todos e não há nenhum problema, até porque, no caso de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, que é de 4 a 8 anos, e no golpe de Estado 4 a 12, e as penas ficaram muito semelhantes. Então, eu diminuirei 1 ano na abolição violenta ao Estado de Direito e ficaremos em 19 anos e 84 dias multa. Presidente, eu, então, nesse caso, claro, acompanho o relator e relembro que essa minha ponderação, e de fato agradeço ao eminente relator, deriva daquela mudança de atitude narrada por Mauro Cid sobre, num certo momento, de fato eu mencionei isso antes, pensei no artigo 15, enfim, mas não houve esse elemento de voluntariedade, né, e por isso creio que é uma boa, ou foi uma circunstância alheia, em verdade, por conta da reunião do dia 14 de dezembro, mas de todo modo há elementos que mostram uma tentativa dele de atenuar a conduta, como o Sua Excelência relator disse, por isso, com essa adequação do relator para 19 anos, eu estou acompanhando. Agradeço, ministro Flávio Dino, ministro Luiz Fux, em relação ao réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Vossa Excelência também o absolveu. Eu julguei improcedente e, da mesma forma que o ministro Dino aqui ressaltou, que não é um momento de renovar o voto, mas aduzir algumas palavras só para fixar que o julgamento em procedência, eu levei muito em conta essa testemunha-chave, né, que foi o Mauro Cid, e destacou que Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira não apoiou a execução de medidas de ruptura. E isso foi repisado pela outra testemunha de muito valor, o tenente brigadeiro Batista Júnior, dizendo que ele, Freire Gomes e Paulo Sérgio não estavam, digamos assim, engajados com nenhuma ideia nesse sentido. E, na verdade, Paulo Sérgio, conforme aqui se destacou, ele teve uma atuação assim, de combate ao processo eleitoral e que eu entendia, então, que não havia essa tipificação do Código
penal, né? Na violência armada, que a atuação dele foi muito insistente na questão eleitoral, até entregando um relatório fora do prazo, mas entendi que isso não poderia considerar atentado violento ao Estado democrático, nem golpe de Estado, por isso julguei improcedente, além do voto que eu apresentei, que realmente acabou cansando os eminentes pares. Vossa Excelência, então, não participa da dosimetria. Agradeço ao ministro Luiz Fux. Como vota a ministra Carmen Lúcia em relação à dosimetria do réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira? Portanto, agora em 19 anos. 19 anos. Pois não. Eu acompanho, presidente, fazendo também adequação no meu voto, que a diferença também seria pequena em relação à do ministro relator. Mas eu faço adaptação considerando as observações do ministro Flávio Dino e o próprio reajuste, principalmente do relator. Agradeço, ministra Carmen Lúcia. Também eu acompanho a conclusão do eminente relator com o reajuste sugerido pelo ministro Flávio Dino. E devolvo a palavra a Vossa Excelência para a próxima etapa. Bom jurista é cantor, aí sabemos bem. Isso é um casamento, é na alegria e na tristeza. Agora a fixação da pena do réu Alexandre Ramagem Rodrigues. Recordando que em relação ao réu Alexandre Ramagem Rodrigues, a turma decidiu nos termos do parágrafo 3º do artigo 53 da Constituição Federal, a partir de resolução da Câmara dos Deputados, suspender os 2 crimes relacionados a dano, o dano e a deterioração do patrimônio público, restando os 3 crimes, organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Da mesma forma que a gravidade e a intensidade das circunstâncias judiciais, a culpabilidade, motivos, consequências, são amplamente desfavoráveis ao réu. Delegado de Polícia Federal, diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ou seja, mostrando novamente aqui o que já foi amplamente debatido na semana passada e nessa semana, é que houve essa cooptação do Estado brasileiro para que um grupo político se mantivesse no poder. As circunstâncias do crime, como salientado pelo ministro Flávio Dino, aqui eu encaixo nas circunstâncias do crime, demonstram também sua atuação menos efetiva no segundo semestre, principalmente de 2022, quando disputou as eleições e hoje é parlamentar, é deputado federal. O que não afasta serem desfavoráveis às circunstâncias judiciais, uma vez que já tinha montado aquele esquema da BIM paralela. Mas, realmente, nas circunstâncias do crime, eu valorei essa observação importante do ministro Flávio Dino. Dessa forma, em relação à organização criminosa, eu fixo a pena base em 4 anos, aplicando o artigo 2º e 4º, inciso 2 do Código Penal, da Lei de Organização Criminosa, e fixo a pena definitiva em 5 anos. O 359L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, eu fixo a pena base já tornando a definitiva por ausência de atenuantes, agravantes, circunstâncias, causas de aumento de pena ou diminuição em 5 anos. Golpe de Estado, artigo 359-M, em 7 anos a pena definitiva. E o total das penas, fixo a pena para o réu Alexandre Ramagem em 17 anos de reclusão, regime inicial fechado. Aqui não há pena de multa, uma vez que as penas de multa não são previstas nem... aqui há a pena de multa, sim, em relação à organização criminosa, não há em relação aos danos, porque estão suspensos. Eu fixo em relação à pena de multa, eu fixo também 50 dias multa no valor de um salário mínimo cada dia multa. É o voto. Presidente, se o ministro Flávio Dino me permite, e o ministro Luiz Fux, que fala antes de me permitir, é porque neste caso, nos outros casos, que são diferenças de meses, eu acho fácil a adaptação. Mas neste caso, ministro Alexandre, eu pergunto a Vossa Excelência
para um esclarecimento, porque eu estou chegando à pena privativa de liberdade em 16 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão. E porque em abril de 2022 ele teve que se afastar do cargo, acho que foi isso, que ele se afastou. Exato. Então, ele já não participava especificamente nos atos, não há comparecimento nas reuniões e que tais. E 2 dos outros crimes estão suspensos. Ele responderá, se for o caso, quando tiver que responder. Então, a minha dosimetria não chega aos 17 anos, chega, como eu disse, a 16 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, pagamento de 18 dias multa, exatamente por essa participação, que não é durante todo o período, ainda que ele possa ter participado a latere ou informalmente, mas não há uma comprovação efetiva disso, e por isso é que a pena aqui está dando a diferença de quase 1 ano, praticamente 1 ano. A Vossa Excelência é 16 anos, 1 mês e 15 dias. 16 anos, 1 mês e 15 dias. Ministra Carmen, se eu adequei ao ministro Flávio, Ia ficar muito qual mal. a possibilidade, com todo respeito, ministro Flávio, qual a possibilidade da não adequação? Até porque não foi o ministro Flávio que me deu posse no Supremo Tribunal Federal, não foi meu vice no Tribunal Superior Eleitoral. Então, aqui, enquanto Vossa Excelência falava, eu fiz um cálculo rápido aqui, As penas. proporcional, eu havia fixado 5 anos para abolição violenta do Estado Democrático de Direito e 7 anos para golpe de Estado. Então, eu vou me adequar fixando... Talvez seja isso. acho que essa foi a diferença. Então, eu fixo em 4 anos, 3 meses e 15 dias a abolição violenta, e isso dá exatamente aqui pelos meus cálculos. Depois eu vou rever. Eu passo para Vossa Excelência a Tá. minha também. 16 anos, 1 mês e 15 dias, eu vou aderir à propositura da ministra Carmen Lúcia. Aliás, o ministro Flávio já tinha mesmo feito uma referência de que, durante uma etapa, havia necessidade de uma adequação sobre essa participação. Muito obrigada, ministro. Daria posse a Vossa Excelência de novo, se tivesse oportunidade. Agradeço. Eu gosto dessas... Espero não precisar tomar posse novamente. Não aqui, mas quem sabe em outro lugar. Vai que tem aí um... Ministro Alexandre, o voto de Vossa Excelência, então, a pena final fica em... Fica em 16 anos, 1 mês e 15 dias. Pois não, agradeço o ministro Alexandre de Moraes. Como vota o ministro Flávio Dino em relação à dosimetria do réu Alexandre Ramagem Rodrigues? Presidente, sendo o último instante que participo desse julgamento, faço questão de dizer que... Ministro Flávio, ainda não é, porque tem uma sequência ainda de sanções. Então, porque tem a perda de cargo, etc. Mas em relação aos réus individualmente, eu gostaria apenas de assinalar que, sendo um deputado federal, mando uma mensagem muito fraterna e de muito respeito ao Congresso Nacional. Tive a honra de integrar 2 casas parlamentares e desejo muito vivamente que aquela instância e a política, de um modo geral, continue viva, porque é, de fato, o coração e pulmão da democracia e capaz de atenuar ódios. Diferente do que alguns pensam, a hiperjudicialização da política é uma anomalia. Não é um sinal de vitalidade da democracia, é um sinal de falha da democracia no que se refere à instância política. Por que nós estamos aqui dirimindo leis, ações penais, conflitos partidários, ações diretas de inconstitucionalidade toda hora? É porque nós escolhemos, como impropriamente alguns chamam de ativismo judicial? Não, os feitos entram por estas portas, por essas janelas. E, de fato, isso é uma contra-utopia. O Poder Judiciário não é instância de solução de todos os problemas do mundo, da sociedade, do mercado, muito menos da política. Então, com muita, de fato, com uma nota de lamento, que estamos aqui a julgar um deputado federal, qualquer que seja ele, com suas virtudes e defeitos, que com certeza esse senhor tem, mas neste caso o Ministério Público propôs a fatos, a provas, a necessidade do Supremo cumprir o seu papel. Do mesmo modo, aproveitando o ensejo, me dirijo às Forças Armadas.
porque não há um julgamento das Forças Armadas, há um desejo de que as Forças Armadas cumpram a função preventiva geral do direito penal, mas ninguém, quem conhece que o Brasil tem 9.000 quilômetros de litoral, do Oiapoque ao Chuí, que o Brasil tem 17.000 quilômetros de fronteira terrestre, pode achar que existirá a indeclinável soberania nacional sem Forças Armadas fortes. Então, não há nenhuma mensagem aqui de enfraquecimento dessa instituição tão relevante para a democracia. E há, de fato, um desejo de que não haja mais, de fato, a necessidade da propositura de ações penais contra altíssimos escalões das Forças Armadas no nosso país. De um modo geral, claro, desejamos que os ditames da hierarquia, da disciplina, que estão no famoso 142 da Constituição, sejam de fato cumpridos em relação ao poder máximo, que é o poder civil. A hierarquia e disciplina não é dirigida pela função militar, é dirigida pelo poder civil. E quem diz isso é o artigo 142 da Constituição, poderes constitucionais. E é a partir dos poderes constitucionais que se estrutura a cadeia de comando e insta os conceitos de hierarquia e disciplina. Eu homenageio também, senhor presidente, o professor Dr. Paulo Gonet, titular da ação penal, o fez com caráter técnico, discrição, respeito aos direitos fundamentais e, sem dúvida, cumpriu, na minha perspectiva, muito bem o seu papel, sem histrionismo, sem virulência, mas com ponderação e assentado no parâmetro das leis. E por isso eu homenageio Vossa Excelência. Assim como também homenageio os advogados, presidente, porque não sei bem o que cada um disse ali fora, ou vai dizer amanhã nas entrevistas. Eu posso até imaginar, mas onde conta que é ali naquela tribuna e nas audiências que nós concedemos, eu quero testemunhar a altíssima qualidade do trabalho dos advogados e um trabalho leal. Ninguém usou essa tribuna aqui para tentar cumprir um papel diverso daquilo que lhe cabe. E por isso eu homenageio todos os advogados e advogadas que participaram. Presidente, também saúdo Vossa Excelência, o presidente Zanin, sobretudo pela serenidade. Eu creio que Vossa Excelência já nasceu nessa cadeira, acho que foi talhado para ela, pela seriedade, pela tranquilidade que passa, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu, por exemplo, estou muito feliz que lhe fiz sorrir, porque Vossa Excelência é quase impassível e isso é uma virtude nesse caso. Do mesmo modo, eu homenageio meus professores, Carmen e Fux, com quem sempre aprendo, desde que aqui cheguei, sempre faço alusão respeitosa a ambos, porque de fato, desde os primeiros passos profissionais, eu os admirava e lia suas obras e assistia suas palestras, para mim é uma honra aqui estar. A minha ilustre antecessora, a ministra Rosa Weber, porque merece todas as nossas homenagens, pela serenidade firme. De fato, ela conseguiu, tal qual uma rosa verdadeira, condensar duas qualidades num momento tão desafiador. Ela teve o caráter aparentemente frágil, mas ela soube também usar os espinhos, que são a marca da figura da justiça, balança e espada. Acho que a Rosa Weber foi, num momento difícil, uma boa manejadora de ambos os instrumentos. Agradeço ao presidente Barroso, que nesses 2 anos que aqui estou, e aí, ministro Alexandre, Vossa Excelência reverencia a ministra Carmen, eu reverencio a pessoa que eu conheço há mais tempo nesse colegiado, que é o ministro Barroso, desde 1995. Tenho a alegria de aprender com ele sempre, e a sua presença aqui diz muito sobre o seu caráter, porque mostra que há uma dimensão de institucionalidade na sua presidência, e eu, particularmente, me sinto muito confortável no julgamento difícil, dificílimo, ter a presença de Vossa Excelência aqui. Assim como também agradeço a presença do ministro Gilmar, meu professor, de fato, há muitas décadas, trabalhei junto com ele vários projetos, é de fato um decano que imprime autoridade dessa função, mas eu quero, ministro Alexandre, até em homenagem a Vossa Excelência, e concluo, destacar a figura do nosso decano de antes, do Celso de Mello, que tem sido muito leal com esse tribunal. Há pessoas que envergam esta toga
e quando a deixam, se dedicam a atacar e agredir o tribunal. Isso é uma deslealdade institucional, porque todo mundo que aqui passou com suas virtudes e defeitos, posto que esse não é um tribunal celestial. Então, o professor Celso de Mello, decano, sempre decano, professor e amigo do ministro Alexandre, tenho certeza que não concorda com tudo que fazemos aqui. Ainda bem. Mas ele sabe falar quando é necessário falar, da sua autoridade de magistrado aposentado, e, eventualmente, quando não concorda, ele guarda o recato institucional de quem teve um dia a honra singular de envergar essa toga. Por isso, também faço essa homenagem e concluo, senhor presidente, dizendo que, em relação ao réu Ramagem, todos os elementos trazidos pelo Estado relator e com a ponderação feita pela ministra Carmen conduzem a minha reflexão, com a ressalva já feita em relação à técnica do 29, parágrafo 1º. E a esta adesão ao trabalho e às sugestões do eminente relator mostram, de fato, a admiração que eu tenho pela sua figura firme, corajosa e, ao mesmo tempo, fiel ao caráter técnico da nossa função. É falso, é mentiroso, todo discurso no sentido de que aqui o ministro relator se ouve com uma indevida utilização de critérios políticos. Isso é uma mentira. E é uma mentira que deseduca a sociedade. Normalmente, quem faz esse discurso dessa hermenêutica exótica são os que, de fato, politizam os julgamentos. É como se fosse uma metáfora bíblica do lobo e do cordeiro. A pessoa aparentemente é uma coisa, mas na verdade é outra. Então nós temos que, ministro Alexandre, até em homenagem ao seu sacrifício pessoal e da sua família, reconhecer isto. Ninguém gosta de fazer julgamento criminal. Eu estou exercendo 14 anos a judicatura, 12 anos na Justiça Federal, 2 anos aqui no Supremo. E nunca vi um juiz ou uma juíza feliz por pronunciar um veredito condenatório. O ministro Fux, que foi magistrado, sabe disso. E é importante comunicar isso à sociedade. Ninguém cumpre esse dever com alegria. Não, certamente que não. É angustiante, é difícil. E, neste caso, particularmente, o eminente relator tem pago preços injustos. Injustos não por ele, injustos pela família dele. Hoje eu conversava com o ministro Zanin. Eu sou pai. Pai, mãe, avô, tio, todos nós somos, de algum jeito. Padrinhos. E nada nos incomoda mais do que a nossa família pagar preços que não lhe pertencem. Então, o ministro Alexandre, a essas alturas, detentor de uma trajetória vitoriosa em vários cargos, consegue lidar com tudo, menos com o preço que a família paga, assim é também em relação a mim. Minha esposa aqui está e sabe disso e acompanha essa angústia. Então, eu sei que o ministro Alexandre vê aqui como um ponto de chegada, mas há outros julgamentos, outras tarefas. Sua Excelência vai assumir no dia 29, para nossa alegria, a vice-presidência do tribunal, mas creio que é um ponto alto da sua trajetória e por isso eu homenageio, coisa que normalmente não é muito comum no nosso meio. Às vezes há as homenagens formais, as homenagens de praxe e estilo. Nesse caso, Sua Excelência sabe que são palavras de quem acompanha e compartilha e desejo mesmo que na história do Supremo nós não tenhamos que viver um outro momento tão difícil quanto esse. Que a democracia funcione bem, que todos respeitem as eleições, que o discurso de ódio feneça, que a política seja a instância de mediação de conflitos e não de judicialização de conflitos, porque, de fato, a sobrecarga do Supremo é imensa e indesejada por parte dos que aqui estão. Então, esse julgamento, presidente, se presta a múltiplas mensagens, mas
tenho certeza que todos nós que participamos procuramos fazer o melhor e por isso eu enalteço muito especialmente a figura do relator e transmito o seu abraço a toda a sua família. Acompanho o relator em relação a esse último réu e devolvo a palavra a Vossa Excelência, presidente. Só presidente, agradecer ao ministro Flávio. Agradeço ao ministro Flávio Dino, inclusive pelas generosas palavras que me foram dirigidas. Como vota o ministro Luiz Fux? Senhor presidente, depois dessas sensíveis palavras do ministro Flávio Dino, como da sua peculiaridade verbal, eu apenas vou me limitar a dizer que não vou participar da dosimetria, mas também gostaria de saudar Vossa Excelência pela seriedade, pela sobriedade com que conduziu esse julgamento, saudar todos os meus colegas integrantes da turma pelo respeito ao dissenso parcial que é natural no julgamento de um órgão colegiado e saudar os advogados que, no meu modo de ver, atuaram com excelência na tribuna desta Corte. Nosso presidente, eu saúdo todo dia, toda vez que é um plenário, e de sorte que é implícita a minha saudação em razão da nossa antiga amizade. Agradeço, ministro Luiz Fux. Nesse caso, a ministra Carmen Lúcia já havia votado, e eu também... Eu também estou acompanhando aqui o eminente relator em relação a essa dosimetria e devolvo a palavra a Vossa Excelência, ministro Alexandre, para as demais providências que serão fixadas no julgamento. Obrigado, presidente. Agradeço novamente as palavras do ministro